pegar um exemplo aqui, um exemplo manjadinho, né, que a gente já viu várias vezes, sobre a altura de homens e mulheres, né? Então, mulheres e homens são os grupos e as medidas, que são as medidas de altura em centímetros. Tá? Essas aqui são duas amostras, eu só vou trabalhar com as estatísticas delas. Né? Então, o N de cada um deles, né? Então, tem 10 mulheres e 15 homens, tem as médias, que deu 161 e 174 para cada um dos grupos, e desvios, que deu exatamente 15 para os dois. Tá? E beleza. E a gente já sabe resolver isso aí, pelo TST de duas amostras, né? Então, o TST de amostras independentes. Então, é só pegar a diferença entre as médias, dividir pelo erro padrão, né? A gente sabe computar essas coisas todas. E pega aqui, eu vou pegar o desvio padrão do Gosset, porque o desvio é exatamente o mesmo, né? Então, perfeito, vou usar o do Gosset mesmo. Somos N, subtrai 2 e chega no p-valor, né? Que é só pegar a área embaixo da curva ali, depois mais extrema do que o t observado, né? Que é um bicaudal, então multiplica por 2. E depois aqui eu só estou printando, né? Dando print de todos esses valores importantes para a gente. O t, né? O grau de liberdade e o p-valor. Então aqui a gente tem um p-valor de 0,04, ou seja, caiu para baixo do nosso alfa, né, padrão, se não falei nada, então o alfa é 5, né, por cento. Então já joguei que é diferente. Beleza, a gente já sabe fazer isso. A gente já sabe fazer isso, a gente já sabe o que tem que dar esse resultado. Mas eu quero resolver ele de outro jeito. Quero pensar de uma lógica muito mais flexível. É pensar na separação de uma variação que é explicada pelas médias, a variação que é explicada pelas médias, e quero pensar também na variação não explicada pelas médias. Tá? Então, eu quero só trabalhar com essas duas fontes de variabilidade. Né? Então, eu quero pegar uma variância que é previsível pelo modelo e uma variância que é aleatória para o modelo. Tá? Quero usar essa lógica, porque essa é a lógica da nova, essa é a lógica da regressão, essa é a lógica de um monte de testes sofisticados, do GLM e tal. Tá? Então, vamos pegar isso num exemplo mais simples que a gente já sabe resolver por teste T. Né? Mas vamos usar esse sistema aqui de trabalhar com variação explicada pela média e variação não explicada pela média. Explicado pelo modelo e não explicado pelo modelo. Tá? Então, a sua observação, que são as medidas de altura, ela é igual ao quê? A média dos grupos mais um erro aleatório. Tá? Então, pensar o seu dado dessa forma. Né? Então, a sua medida é o seu modelo estatístico, que é a sua média aqui, que é o modelo mais simples que a gente tem. A média de cada grupo, né? Cada grupo I tem a sua média. E tem um erro aleatório. Tá? Cada elemento J do grupo I tem um erro que ele veio de uma distribuição normal, com média 0, variância sigma 2 do erro. Tá? Então é pensar sempre os dados, é começar a pensar os dados dessa forma. Isso aqui é a base da modelagem estatística, tá? Entendeu? Entender o dado dessa forma. Né? Então, para conseguir... essa é a parte do seu modelo, de fato. Né? E a parte que não está incluída no modelo é a parte aleatória. Tá? E vamos trabalhar com isso. Para trabalhar com isso, a gente vai usar a distribuição F, que a gente já viu na aula passada, né? Que era para trabalhar com parafusos. Né? A variância dos parafusos, para trabalhar com variâncias. Né? Então, trabalhar com a variância dos parafusos. E agora a gente vai falar só que a gente vai fazer um outro uso para isso. Tá? A gente vai fazer um outro uso. Eu quero usar o meu numerador aqui, a minha variância do numerador, para colocar a variância previsível pelo modelo. Tá? Já no denominador, eu quero colocar a variância aleatória para o modelo. Tá? E agora a gente vai usar as formulinhas aí, vai dar uma olhada nas formulinhas para conseguir chegar nessas variâncias explicadas pelo modelo e não explicadas pelo modelo. Tá? E elas são feias, tá? Então, se preparem para ver fórmulas feias. 1, 2, 3 e... Ah, que horror! Vamos lá. O que é isso?
É a variância previsível pelo modelo. Variância das médias dos grupos em relação à média global. Tá, então é a variância das médias dos grupos em relação à média global. Tá, então aqui, ó, eu coloquei a média do grupo. Tá, ao invés de colocar um x barra, eu vou colocar y barra. Eu não estou colocando tudo no y. Tá? Então eu vou chamar de y barra. Tá? Então, a média do grupo, então vai ter grupo 1, grupo 2 ali, mulher e homem, né? Esse é o jeito que a gente deu. Tá? Então a gente vai comparar a média do grupo menos a média do pool. Ou seja, a média do pool é quando você pega todos os dados, bota junto e tira a média. Ou seja, a média global, né? Essa média do pool. Tá? E essa diferença entre cada média de grupo e o pool é elevado ao quadrado. Tá? A gente sabe que tem que levar ao quadrado para conseguir se livrar do problema do sinal. Né? Então, número negativo ou positivo não importa. Né? Tudo é um desvio em relação à média do pool. Tá? Aí, essa diferença quadrada tem que ser multiplicada pelo número de elementos. Tá? Então, o número de elementos de cada grupo. Tá? É desse jeito que a coisa funciona. Né? Não sei explicar exatamente a razão de cada termo aqui, mas isso aqui é um jeito de você normalizar. Se você tem um grupo pequeno, ele vai contribuir pouco para a variância global. Mas se você tem um grupo gigante, ele tem que contribuir mais também. Então, essa é a ideia. Então, a variância ela é uma medida dependente da numerosidade, né, dos seus grupos. Tá? Então, você pegou a diferença, multiplicou por n e somou. Somou tudo isso, somou isso em cada grupo, né? Do grupo 1 até o grupo K. Aqui K é o número de grupos, né? Então vai de 1 a 2, né? Nesse exemplinho nosso aqui, só tem grupo 1, grupo 2. Tá? E vamos lá. Então isso aqui eu vou chamar de soma dos quadrados entre. Mean of squares between. Soma dos quadrados entre. Tá? Soma dos quadrados, não, média dos quadrados, média dos quadrados entre. Média dos quadrados é variância, né? Então, você tira, como que era a fórmula da variância? Somar a diferença quadrática e dividir pelo n. Tá? O n aqui é o número de grupos, tá? Então, grupo menos 1, né? Que a gente vai colocar aqui no denominador. Tá? Então, essa média é a soma dos quadrados dividido pelo número de grupos menos 1. Tá? Então, a variância entre grupos, média dos quadrados entre, mean of squares between. Tá? Esse é um dos monstros. O outro monstro é esse aqui, né? A variância aleatória para o modelo. A variância aleatória para o modelo. Que também é uma variância, mas em relação à média do grupo. Variância das observações em relação à média do grupo. Tá? E a gente vai chamar disso aqui média dos quadrados dentro, tá? Então, mean of squares within group, né? Entre o grupo, dentro do grupo, tá? MSW, mean of squares within, que vai fazer o quê? Vai pegar a diferença de cada medidinha, cada YI, seria cada altura ali, versus a medida, a média do grupo, contra a média do grupo. Tá? Pega a diferença, leva ao quadrado, soma isso para todos os elementos do grupo, do elemento 1 até o elemento n daquele grupo, tá? E depois soma ao longo dos grupos. Então, aqui no nosso caso vai ser grupo 1, grupo 2. Tá? Isso tudo vai ser dividido pelo quê? Pelo número de elementos total menos o número de grupos. Então, aqui a gente tinha 10 e 15 elementos nas mulheres, 10 elementos nas mulheres, 15 elementos nos homens. E então a gente vai pegar 25 menos o 2, que é o número de grupos. Tá? E se ficou bravo, isso aqui a gente vai fazer depois graficamente. Então calma. Tá? Essas são os dois elementos ali. Elementos para quê? Para construir o nosso f. Né? Que a gente vai fazer a variância previsível, que está no numerador, e a variância aleatória, que está no denominador. Tá? Esse vai ser o nosso f, que vai se comportar como aquela tabela, como aquela distribuição f que a gente já tinha visto antes. Tá? E aqui estão os graus de liberdade que tem que ser essa distribuição. Né? Lembra que você tinha que colocar lá, era df, né? Df para falar da distribuição de densidade f, para cada
para os valores de x, então a gente põe todo o range de x lá, né, de 0 a 5, e depois a gente colocar dois valores de grau de liberdade. df1, que é igual a alguma coisa, e df2, que é igual a alguma coisa. Tá aqui. Esse é o primeiro e o segundo, que você tem que colocar lá. Esse é o número de grupos menos 1 e o número de elementos total menos o número de grupos. Tá? Beleza. E vamos olhar lá então para os nossos dados, né? Então aqui a gente está trabalhando com aqueles dois grupos, e temos as medidas, e vamos só pegar esses dados e espalhar, tá? Então eu vou pegar esses dados aqui, vou ordenar. Então aqui tem as 10 mulheres, né? Então eu vou colocar as 10 mulheres agora colocadas desse jeito, tá? Então é o mesmo dado, só espalhado para as mulheres e para os homens, tá? Então mulher 1 até a mulher 10, homem 1 até o homem 15. Tá? E a média deles, né? Você vê que cai exatamente onde já estava antes, né? Se conseguir. E vamos olhar primeiro aqui a diferença entre a média e cada elemento. Tá? O que a gente está colocando aqui em vermelhinho é esse pedaço aqui, né? O yi menos o y barra do grupo, certo? Só que a gente quer levar ao quadrado. Ou seja, a gente pega essa diferença e faz um quadrado nela. Né? Então ele virou uma área. Tá? Então isso aqui é do primeiro elemento, do segundo elemento, do terceiro elemento, e assim por diante. Né? A gente vai chegando, a gente está pegando, fazendo os quadrados aqui de todas essas partes. A gente está fazendo esse pedaço aqui. Tá? E agora a gente vai somar ao longo de todos os elementos de cada grupo. Ou seja, somar todos esses quadrados vermelhos aqui. Tá? E esse vai ser o numerador. Você soma a área de todos esses quadrados vermelhos e divide pelo n, que é 25 menos 2. Né? Então, soma isso aqui tudo, essas áreas todas, e divide por 23. Tá? Então, esse vai ser o mean of squares within. Beleza? Aí, vamos olhar outra coisa agora. Vamos voltar, só deixar as linhazinhas ali. E agora vamos definir aquela média do pool. Tá? A gente precisa fazer a média do pool para conseguir calcular o mean of squares between. Né? Então tá aí a média do pool. Tá? Dá para ver que está bem centrado no pool. E vamos tirar o quê? A diferença da média do grupo com a média do pool. Tá? Então é isso que está desenhado em... Eles são todos iguais. Né? Então, dentro de cada grupo elas são todas iguais. Tá? E você eleva ao quadrado também. Ó. Então, cada um vai ter um quadradinho associado. E isso aqui é feito para todos os grupos, né? Para todos, N vezes, para todos os elementos de cada grupo. Ou seja, a gente já tem aqui os quadradinhos no N do grupo. Né? Então é só somar todos esses quadradinhos que a gente vai ter o numerador do mean of squares between. Somou a área de todos os quadradinhos e depois divide pelo quê? Por 2 menos 1. Divide por 1. Ou seja, é só somar mesmo. Né? Tá? E depois que não soma todas essas áreas, e a gente tem esse... Então, pegando essas áreas todas, somando, a gente chega num quadradinho que nem esse. Tá? Essa vai ser a nossa área, nosso mean of squares between. E fazendo daquele outro, né, que era somar tudo isso aqui e dividir por 23, a gente chega nesse outro quadradinho aqui. Tá? Mean of squares within. Tá? E daí é só fazer a razão dessas duas coisas. Né? A razão dessas duas variâncias. Variância prevista pelo modelo e variância não prevista pelo modelo. Tá? Feito isso, chegamos lá num 4. Né? 4 ponto alguma coisa. Né? E esse é o nosso F. Nosso F observado. Tá? E uma vez que a gente tem o nosso F observado, a gente compara com uma tabela, com a tabela F, né? Que é o que a gente pode tirar pela distribuição F com os graus de liberdade certo. Então, colocando os graus de liberdade certo, a gente tem um F que é bem esse daqui, né? Esse vermelho aqui, né? Ele que tem é uma distribuição F que tem esse formato aqui, tá? E temos lá isso para grau de liberdade 1 no numerador e grau de liberdade 23 no denominador, né? No F do denominador, na variância do denominador. Tá? E daí é só olhar onde caiu o 4. Tá? O 4 caiu aqui. Ou seja,
a chance de encontrar uma razão f ao acaso maior do que o 4.4 é baixinha. Ou seja, a gente tem o quê? Que ao acaso encontrar uma razão de variância explicada por não explicada como essa é muito pequena. Tá? A gente faz a integral aqui, daí é só de um lado, né? A gente só está interessado em modelos em que só está interessado em f's que explicariam mais do que a gente explica de fato, né? Seria o análogo a uma diferença maior de t's ou de diferença de médias, né? Pensando no exemplo padrão que a gente já está habituado, tá? Então a gente só pega um f aqui unicaudal, né? Para fazer um teste bicaudal, para avaliar diferenças, numa tabela f você olha só de um lado, né? Então você não precisa, não faz sentido olhar para o outro, né? Você não está querendo saber a chance de encontrar uma variância mais extrema ao contrário, né? Que o seu modelo não explica nada, tá? Então esse aqui continua sendo um teste bicaudal, só que a gente vai olhar só de um lado, tá? A integral só de um lado, tá? E temos lá, então, para o nosso caso, então vamos olhar aqui para o nosso caso dos dois grupinhos, temos os n's e vamos fazer essas contas agora todas na mão. Tá? Mean of squares between. Tá? Para fazer o mean of squares between, primeiro você tem que ter o quê? As médias. A gente já tem a média 1, média 2. Tá? E para fazer o mean of squares between também você precisa da média do pool. Tá? A gente não tem a média do pool. Vamos supor que a gente só tivesse esses três. A gente tem esses 6 numerozinhos aqui, né? Mas daria para fazer com esses 6 numerozinhos só. Fazer uma nova. Tá? E primeiro, daí você tem que calcular o y barra pool. O y barra pool, se fosse os dois do mesmo tamanho, os grupos fossem do mesmo tamanho, né? Os dois com 10 elementos, por exemplo, você podia só somar as duas médias e dividir por 2. Né? E você chega na média conjunta, né? Mas como aqui a gente tem um n diferente, um é 10, o outro é 15, a gente tem que ajustar para isso, né? Então você tem que fazer como se fosse refazer o numerador da média, né? Então é pegar a média e multiplicar pelo n, certo? Então isso aqui seria a soma dos elementos do grupo 1, mais a soma dos elementos do grupo 2, tá? E pega isso aqui tudo e divide pelo n conjunto, né? Pelo 25. Tá? Então esse aqui vai ser o y barra pool. Tá, temos os dois elementos importantes aqui, né? E esses dois elementos vão ter que ser multiplicados pelos n's, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar os dois elementos, eu vou pegar um vetorzinho com os dois n's, 10 e 15, e vou multiplicar ponto a ponto pelo quê? Pelo quadrado da diferença. Esse quadrado da diferença aqui, tá? Isso aqui também vai gerar um vetorzinho de dois elementos, né? Porque aqui o y barra g tem dois elementos, eu estou subtraindo cada um desses elementos pelo y barra pool, tá? E pegando esses dois valores e levando cada um deles ao quadrado. Ou seja, eu consigo multiplicar o n1 pelo y barra do grupo 1 menos o y barra pool. E pegando o n2, multiplicando pelo y barra do grupo 2, menos y barra pool elevado ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter, no final aqui, eu vou ter um vetorzinho de dois elementos, né? Que já inclui tudo isso que está aqui, né? O ng, abre parênteses, ao quadrado. Tá? Então, e depois o que eu faço? Só boto a soma. Botei a soma por fora aqui. Tá? E depois dessa soma eu divido pelo número de grupos menos 1. Ou seja, eu divido por 1. Tá? E daí eu tenho lá meu mean of squares between, né? MSB. E deu lá o 1045, que era o número que eu já tinha mostrado antes. Tá? Tá, essa aqui é a continha um pouquinho mais complicada que tem, né? Porque tem que ficar brincando com as médias e acertando os n's enfim, mas esse é o jeito fácil de fazer essa conta. Tá? O jeito fácil de fazer essa conta na mão, né? Se você fazer isso aqui na mão, daria para fazer numa boa, né? E aqui, vamos olhar o mean of squares within. Tá? Isso, a gente pode fazer. Esse pedaço aqui, ó, a soma
a soma ao longo dos elementos do grupo de cada grupo, das diferenças quadráticas entre os elementos e a média do grupo, isso aqui é o numerador da variância, certo? O que a gente tem é o desvio. Se a gente pegar o desvio, elevar ao quadrado, e depois multiplicar pelo denominador, que seria o denominador da variância, o que você tem aqui é o numerador da variância, certo? Esse aqui é o numerador da variância somado com o numerador agora do outro grupo. Então o desvio 1 ao quadrado vezes o n1 menos 1 somado com o desvio 2 ao quadrado vezes o n2 menos 1. Tá? Isso aqui dá a mesma coisa, dá essa soma aqui. Certo? A gente já pegou, a gente já sabia como é que era a fórmula do desvio e a soma da variância. E você falou, eu sei como é que é eu só quero saber o numerador deles, mas eu já sei qual que é o denominador, né? Daquelas fórmulas, eu botava o n menos 1, né? Então você só bota para cima, multiplica e você chega nessa soma. Tá? Somando ao longo dos grupos. Beleza. E depois disso, essa soma tem que ser dividida pelo quê? Pelo n do pool menos o k. O n do pool, o que é? O n1 mais o n2, menos o número de grupos, que é o k. Menos o k. Tá? Então aqui você conseguiu chegar na soma na média dos quadrados within, certo? Que é o 225. Tá? E daí é só jogar o f, que é só subtrair esse um pelo outro, e chegou lá no 4,64, certo? E dá para fazer o p-valor depois, né? Então, a gente pegou a PF, né? Calcula a integral do zero até o seu valor de f, né? O seu valor que você colocou ali, o valor para aqueles graus de liberdade. E a gente quer o quê? O complementar disso, né? Ou seja, a gente só pega a integral do zero até o 4,64 e pega esse valor, subtrai de 1, né? Ou seja, a gente pegou o complementar aqui, tendo nosso p-valor de 0,41, tá? Os 4% menor do que o alfa, tá? E esse é o jeito para fazer na mão, tá? E não é tão complicado, né? Tendo essas coisas aqui, não é tanta calculeira, né? Tendo a média de desvio, não é tão difícil fazer isso na mão. Beleza. E se a gente quisesse usar o R para fazer isso? Né? Não quisesse fazer na mão, quisesse fazer no R. Aí a gente faz o quê? Primeiro tem que pegar simular os seus dados. Né? Então aqui eu coloquei as medidas do... Então eu vou colocar uma distribuição normal com 10 elementos. Tá? Isso aqui vai vir de uma distribuição aleatória, né? Então que tem média 0 e desvio padrão 1. Mas agora eu quero escalar ela para ficar obrigatoriamente com média 0 e desvio padrão 1. Né? Obrigatoriamente, estritamente. Eu só multiplico o meu desvio, que é 15, e somo minha média 1, que é 161. Ou seja, eu vou construir um conjunto de elementos aqui, que vai ter, conjunto de 10 elementos, que vai ter essa média e esse desvio. Tá? Eu faço isso para o grupo 1 e faço isso para o grupo 2 também. Então eu tenho lá o meu vetor de medidas já concatenado, com as 25 medidas dos dois grupos juntos ali, né? E depois eu só falo, aqueles grupos lá, os 10 primeiros são 1 e os 15 últimos são 2, né? Os homens e as mulheres. E finalmente eu vou usar a função do R, que é essa função nova, né? Fazer uma tabela nova do modelo linear, né? E então, Linear Model, LM é de Linear Model. Faça um modelo linear em que as suas medidas são aproximadas pelo seu grupo. Lembra que tinha aquela coisa lá que as suas observações são iguais ao que? A sua parte previsível mais o erro? Né? Ou seja, aqui a gente só está colocando, a gente está simplificando aquela forma, né? Falando que as suas medidas são aproximadamente a sua parte previsível do modelo. As suas medidas, as suas observações, as suas medidas são aproximadamente os seus grupos, né? O valor dos seus grupos. E daí só que o que acontece? A média dos seus grupos, né? Então, depois você vai pegar aqui, depois você vai fazer a média dos seus grupos. Você só está falando que o que vai agrupar é esse fator grupos aqui.
tá? Só que lá está 1 e 2, né? Só que eu não quero fazer um ajuste de uma reta para 1 e 2. 1 e 2 é só um identificador, né? É um ID. Não é um número 1, não é o número 1, não é o número 2. Né? Não é, eu não tô querendo fazer uma regressão, né? Então, colocar as minhas medidas no x igual a 1 e no x igual a 2. Isso é outra coisa, isso é semana que vem, né? Que é a parte de regressão. Tá? Antes disso, ao invés disso, o que eu quero fazer é falar para o R, ó, isso aí são identificadores. Eu podia colocar lá escrito homens, mulheres, ou eu podia botar qualquer string lá, né, qualquer texto. Eu não quero que ele pense que aquilo são números. Tá? Então eu tenho que só transformar aquelas coisas minhas que são números em identificadores, que são esses fatores. Né? Então cria um novo vetor GR, que vai ser o quê? O grupo definido como fatores. Tá? Então, eu coloco isso aqui, ajusto o modelo linear, tá? Um modelo linear para medidas aproximadas pelo grupo, e depois que eu faço isso, ele vai colocar lá um intercepto e uma inclinação, né? Pensando no fator. Né? É só quando muda o fator, ele soma uma constante, né? Mas ele está ajustando um modelinho linear naquilo, e depois eu faço o quê? Me constrói uma tabelinha de ANOVA, me solta os dados como se do jeito que uma ANOVA soltaria. Tá? E quando ele faz isso, ele gera aqui a tabelinha da análise de variância, tá? Para as respostas medidas, para as medidas que eu dei. Tá? E daí tem o meu fator, que é grupo, né? Aqui só colocado com o meu fator grupo, que ele tem grau de liberdade 1, né? Afinal, eu tenho dois grupos, então só tem um grau de liberdade. A soma dos quadrados é aquele 1045, que eu já tinha visto antes, né? Feito na mão. Essa é a soma dos quadrados, né? Então é só. Volta. Seria só a soma dos quadrados é aqui. Seria o numerador. Né? O numerador da média dos quadrados é a soma dos quadrados. Né? Então, a soma dos quadrados, aí a média dos quadrados, ou seja, pegando essa soma e dividindo pelo grau de liberdade. Tá? Esse é um pedaço. Tá? E daí para. Não continua lendo aqui, não. Agora a gente vai olhar o quê? A outra parte, que é a parte aleatória. Os resíduos, né? Então o erro, o resíduo, o que o modelo não consegue explicar. Né? Que tem grau de liberdade 23, que é o N total, 25, menos o número de grupos, 2. Né? A soma dos quadrados, ou seja, de novo, a parte do numerador da média dos quadrados. Tá? Então, a soma dos quadrados, aí você pega esse 5.000 e tanto, divide por 23, você chega no 225 que a gente tinha falado. Tá? Então, naquele exemplo dos quadradinhos, diferentes cores, dos quadradinhos vermelhos e quadradinhos verdes, né? Então, os quadradinhos verdes são a variância explicada, a soma deles, a soma dos quadradinhos verdes é a soma dos quadrados aqui. Né? E a soma dos quadradinhos vermelhos é a soma dos resíduos, né? E dos resíduos quadráticos. E depois a gente tira a média, né? Então, dividido por 1, né? Dá na mesma. Ou dividido por 23, que chega nesse valor. E o F é a razão dessas variâncias, né? Então, mean of squares é a própria variância. A média dos quadrados é a própria variância. Então, está dando um nome... está dando o nome que é a própria fórmula da coisa. Né? E, fazendo a razão dessas variâncias, a gente chega no nosso F. E depois só compara o F com a distribuição. A distribuição... F da tabela F, né? Então, e tá lá os 4%. Tá? Isso aqui é mania de quem faz análise de dado, de botar estrelinha para toda vez que dá diferente, né? Você coloca uma estrelinha. E tem gente até que coloca mais estrelinha quanto mais perto o seu p-valor fica de zero, mais estrelinha vai pondo, né? Então tem um monte tem as revistas de pesquisa em biologia, muitas vezes usa esse padrão. Eu acho super estranho, mas tudo bem. Ficar botando estrelinha, né? E quando deu acima de 0,5, ele para de pôr estrelinha. Daí põe ponto, né? Pra falar, ó, deu perto, ó. E quando não põe nada, daí não deu nada mesmo, né? Então, mas é só olhando essa ideia de ter uma ideia do tamanho do valor do P, quão pequeno é esse P, por esses símbolos. Né? Então,
ele já coloca os números de estrelinha pra gente, tá? Então, só tem uma estrelinha, né? Ou seja, tá aqui perto do 0,05. Abaixo do 0,5, mas não tão baixo quanto o 0,01. Tá? Mas é só bobagem esse pedaço de baixo. Tá? Mas tudo isso para quê? Para chegar no mesmo lugar que a gente tinha chego pelo nosso t-test. Né? Se a gente fizesse o teste T falando que a variância é igual, né? Então a gente vai usar o teste T de student, não o Welsh. Quando eu coloco aqui variância igual true, eu faço o do Welsh. Eu não faço o do Welsh. Tá? Nunca faça isso aqui. Isso aqui é uma bobagem. Né? Isso aqui foi só para conseguir. Se eu usasse uma coisa diferente do Welsh, se eu usasse o Welsh, ele ia usar o formato da minha distribuição e ficar corrigindo um monte de coisa. Eu não quero que ele corrija. Né? Porque a análise de variância padrão, ela, quando você faz isso para dois grupos, ela é equivalente a fazer um teste T do jeito planejado pelo student. Né? Então, o teste do Gossett padrão, né? Colocando o grau de liberdade como N total menos 2, né? O N do grupo 1, o N do grupo 2, menos 2. Né? Então, se faz todo esse caminho e chega no mesmo valor, no mesmo p-valor. Tá? Mas daí a pergunta que fica é, por que raio? Se eu consigo resolver coisas, comparação de grupos par a par, se eu consigo comparar por teste T, por que raios eu tenho que vir com outro teste? Beleza, é mais legal, interessante, você coloca as variâncias, a parte que o modelo explica, a parte que o modelo não explica, mas no fundo não é tudo comparação de média que se faz numa nova? Você não poderia fazer um monte de comparação 2 a 2? Sim e não, tá? Eu vou mostrar o que sim e eu vou mostrar o porquê não também, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui com fertilizantes, tá? E vou imaginar que a gente quer avaliar o efeito de 5 fertilizantes numa plantação, tá? A gente vai ter um que é o controle, que a gente não pôs nada, um outro a gente botou um fertilizante orgânico, sei lá, de vaca, o outro a gente botou um outro fertilizante que é vegetal, e pegou uns inorgânicos, diferentes MPK lá com diferentes proporções. Enfim, temos um pool de grupos ali. Cada pedacinho da fazenda virou um grupo experimental. Tá? E a gente está querendo, pegou diferentes pedaços da fazenda e colocou, a gente vai ver a produção que foi feita em cada área ali. Então a gente vai ter um N de cada fertilizante, e vai ter as suas medidas de média, desvio padrão ali, para conseguir fazer os nossos testes T ou a nossa nova, se for o caso. Tá? Mas vamos pegar aqui e imaginar então que a gente tem esses 5 grupos. Tá? E a gente está querendo comparar todos com todos, né? Porque a gente quer saber, poxa, qual que é o melhor, né? E só consigo, se eu só tenho o TST na minha mão, eu quero fazer par a par, tá? Se eu tenho 5 fertilizantes, eu quero comparar todos com todos, eu tenho 10 comparações, tá? Aqui é a comparação do A com B, do A com C, do A com D, do A com E. Depois o B com C, o B com D, o B com E. Enfim, faz todas as combinações aí, né? E a gente tem 10 comparações, tá? E qual que é o problema de fazer isso? O problema de fazer isso surge na porcentagem de falso positivo. Vocês lembram? Vamos imaginar que todos os grupos são iguais, tá? Então, o tratamento do grupo 1, vamos supor que não tem nenhum efeito, tá? E quando não tinha nenhum efeito, a gente tinha 5% de chance de falar bobagem, não era? De dar um falso positivo. Né? Lembrando daquela aula inicial lá de teste de hipótese. A gente tinha um alfa de 5%. Se a gente definir o nosso alfa em 5%, fazendo uma comparação única, o nosso alfa é 5. Mas se a gente começa a aumentar o número de comparações, mantendo aquele mesmo alfa para cada comparação, o que acontece é que a probabilidade de falar um falso positivo vai aumentando. Tá? Ou seja, você faz um montão de comparações, 40 comparações, 90% de chance de você encontrar alguma diferença pelo simples acaso. Né? Pelo menos uma. Né? Então você tem 5% de chance de falar bobagem a cada comparação. Né? Se você põe isso aí em conjunto, você aumenta muito a sua probabilidade de encontrar alguma diferença sendo tudo igual. Tá? Então aqui com nossas 10 comparações, que é o que a gente teria que fazer aqui, né? A gente tem o quê? Uns 30 e poucos por cento de falar bobagem. Se for tudo hipótese nula. Ou seja, você não quer um negócio como esse. Você não quer ter
ter uma taxa de falso positivo tão alta. Você não quer isso. E você tem que fazer o quê? Fazer o seu teste usando a nova para conseguir comparar os seus 5 grupos usando a nova para não ter essa inflação do alfa. Tá? E você não pode ficar fazendo comparação par a par, várias, porque você vai encontrar alguma diferença ao acaso com muita chance. Tá? Então, não é uma boa estratégia ficar comparando, quando você tem vários grupos, comparar par a par e tomar uma decisão só com base nisso. Tá? Para isso que tem a nova. Poxa, então procure aí, veja se tem alguma, se tem diferença nos grupos como um todo. E depois que apareceu ali, ó, parece que tem alguma diferença dentro do conjunto como um todo. E depois você vai fazer isso tendo um alfa sob controle, né, o seu alfa de 5%, por exemplo, e depois você abre e olha onde, teve uma diferença, depois eu vou abrir e procurar onde que deu essa diferença. Isso é o tema da próxima aula. Depois se deu a diferença no conjunto todo, vamos procurar lá dentro que diferença é essa. Tá? Mas aqui, primeiro, ele só faz uma comparação global. Para o nosso caso, não tem problema, né? Porque a gente só tem 2, né? No nosso exemplinho de homens e mulheres, a gente só tem 2. Então, já matou onde que é a diferença. Né? Só tem 2 grupos, então a diferença está entre homens e as mulheres. Tá? Mas aqui, quando a gente tem um montão de comparações, se desse uma diferença, né? Aí depois a gente teria que olhar. Então foi só um grupo ali. Então tem um determinado fertilizante que é melhor do que o controle. Ou tem vários que são diferentes do controle. Você tem que olhar, certo? Mas o primeiro passo é só fazer uma análise global. A nova faz essa análise global. Tá? Fazendo então essa razão de variâncias explicada e não explicada. A variância previsível pelo modelo e a variância aleatória para o modelo. Tá? A não previsível pelo modelo. Fazendo essa razão e ajustando para a curva F. Tá? E o grande ganho disso, além de conseguir fazer para vários grupos, ele permite... Essa aqui é uma lógica tão mais genérica que essa lógica consegue ser aplicada para um monte de coisa. Então, se, por exemplo, eu quero pegar lá, eu quero descrever minha altura, eu tinha colocado aqui em função do sexo, mas eu poderia botar um segundo fator, que é a etnia. Tá? Então, aqui seriam... Eu tenho, sei lá, homem, mulher, e daí asiático, africano e europeu. Sei lá, põe esses três grandes grupos aqui. Então, eu conseguiria fazer. Então, são todos fatores, né? Então, eu vou ter 2, homem e mulher, e esses 3 outros grupos. Tá? Então, eu já teria ali 6 grupos, né, possíveis. Mas eu poderia colocar outras coisas extra ali. Por exemplo, qual que é a quantidade de alimentação que cada um tem. Daí seria uma coisa contínua, né? Então, alimentação, eu poderia inventar um jeito de quantificar isso por calorias, por exemplo. A quantidade de calorias que a pessoa teve acesso a calorias médias durante a infância, por exemplo. Né? E eu posso colocar também a idade, né, que é outra coisa contínua. Ou seja, eu posso botar tudo isso junto num modelo só. Tá? E depois eu posso ver então qual que é a variação explicada pelo modelo e a variação não explicada pelo modelo. Ou seja, eu vou usar de novo a estatística F para um modelo super complicado ali. Ou seja, não é só para comparar a médiazinha. É uma lógica que funciona para um montão de coisa. Tá? Serve para qualquer modelo que você queira construir. Tá? A estatística F é sensacional para isso. E é por isso que o pessoal fala tanto do Fischer. Né? Olha, o cara foi bom mesmo. Ele desenvolveu um jeito novo de resolver problemas complicados, multifatoriais. Tá? Então não é só que ele construiu a razão F, ou fez o teste F, ou distribuição F lá para comparar variância de 2 grupos. Ele construiu uma lógica que permite fazer isso. Pegar a variância previsível pelo modelo e dividindo pela variância aleatória para o modelo. Né? Esses são os testes F. Né? A gente pegou um teste F mais simples possível, que é pegar só colocando 2 variâncias. A nova, que é comparar grupos, é um outro tipo de teste F. Mas qualquer coisa que você põe nesse formato é um teste F também. Então é uma família imensa de testes F. Né? E todas elas fazendo essa razão de variâncias e obtendo uma distribuição F, né? Aquela distribuição que a gente está habituado. Tá?
Então ganhou o nome do teste, ganhou o nome da tabela, tá lá, aqui é uma tabela F, então tabela F de Fisher, e o outro pesquisador que trabalhou com isso, o Snedecor, né? Ou seja, grandes usos, né, para a tabela F. Tá? E vamos só olhar, vamos ver como é que fazer aquele mesmo caminho que a gente está habituado para as outras estatísticas. Né? Então vamos supor que a gente está pegando aquele exemplo lá dos 5 fertilizantes, em que todos eles têm a mesma média 100, todos eles têm o mesmo desvio padrão, tá? 25. E eu vou fazer a medida com N10, ou seja, são 10 pedacinhos da fazenda, em cada um desses pedacinhos recebeu um desses fertilizantes. Tá? E vamos imaginar que não tem diferença nenhuma, então, aqui entre eles. E eu quero ver se eu consigo gerar a distribuição F. Né? A distribuição F não é... A distribuição F surge quando não tem nenhuma diferença. Tá? Quando a hipótese nula testada pela F é que todas as médias são iguais. Tá? Então, o H0, que você colocar, eu passo 1, definir H0, seria o Mi do 1 é igual ao Mi do 2, que é igual ao Mi do 3, que é igual ao Mi do 4, que é igual ao Mi do... Não tem diferença em nenhuma delas. Tá? Então, ele está querendo gerar a distribuição que vai ser a distribuição regida pela nula, de não diferença entre nenhum grupo. Tá? Por isso que eu estou colocando aqui todos os Mi's iguais. Né? Então, eu quero ver como que seriam os valores de F esperados para esse caso em que não tem nenhuma diferença entre os Mi's. Tá? E então, defini os parâmetros da população, de cada uma das populações, defini o tamanho das amostras de cada um desses 5 grupos, tá? E vou gerar um vetor de grupos. Tá? O que eu vou fazer aqui? Para cada grupo, eu vou gerar um vetor de grupo que cada vez que ele roda esse loop de grupos, eu pego esse vetor e grudo com a versão anterior dele, junto com um vetor do número do grupo, com o número de elementos do grupo. Então, eu começo com ele vazio, depois quando eu rodo a primeira vez aqui, o vetor grupos vai ficar o quê? O vazio mais 10 vezes o número 1. Certo? E daí ele roda a segunda iteração. Então, daí eu já vou ter o grupo com 10 elementos do número 1. O grupo agora vai ser o quê? Aquele grupo inicial do monte de 1 colado num monte de 2. Né? Então eu vou fazer 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Né? Então eu vou fazer um vetor de 50 elementos, tendo 10 elementos 1, 10 elementos 2, 10 elementos 3, 10 elementos 4, 10 elementos 5. Tá? Gerei o vetor de grupos. Tá? E depois eu vou ter que fazer isso para minhas medidas, mas eu vou fazer já no mesmo loop de amostragem. Tá? Eu vou construir um vetor onde eu vou colocar os F's observados, né? Para minhas 10 mil amostragens, e para cada amostragem eu vou construir um vetor de medidas. O meu vetor de medidas começa vazio, aí cada vez que eu rodo eu pego dos elementos do grupo. Então eu pego a condição, o vetor que tinha inicialmente de medidas, e junto o quê? Uma distribuição normal com o número de elementos daquele grupo. Então, por exemplo, começou 0, grupo 1. Então colocou lá, quero gerar uma distribuição normal do grupo 1, e essa distribuição normal, ela vai vir com uma média, eu quero que ela venha de uma média populacional que tem o Mi do grupo. Qual vai ser a média da amostra? Não importa. Né? Vai depender da aleatoriedade. Né? Vai depender do teorema central do limite e tal. Né? Mas eu vou construir uma distribuição normal que veio de uma população com o Mi do meu grupo, veio com 100. E com desvio padrão sigma do meu grupo também, que é o 25. Tá? E daí ele vai gerar uma distribuição normal que tem uma média que se aproxima ao meu 100 e que tem uma média, um desvio padrão que se aproxima do meu 25. Né? Mas tem aleatoriedade no processo. Tá? Então esse vai ser meu primeiro conjunto de medidas do grupo 1. E depois eu faço para o grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, sempre produzindo números aleatórios e colocando eles um coladinho no outro ali. Né? Então, concatenando esses vetores. Tá? Uma vez que eu conseguir construir o meu vetor de medidas, eu vou usar uma função que eu defini. Vou mostrar depois isso para vocês. Uma função que eu fiz no R, que eu só coloco lá. Calcula o F para aquele conjunto de grupos, para aquele vetor de grupos e aquele vetor de medidas. Eu só jogo isso lá
Isso aí é uma funçãozinha que eu criei, que eu só falo, que ele vai fazer aquela conta que a gente viu agora há pouco, né? Então, quando roda isso aqui, ele produz um f observado, tá? Que vai ser observado para aquela amostragem. Então, isso aqui foi a primeira amostragem que eu fiz e construí um valor lá de f. Mas eu rodei isso aqui 10 mil vezes. Para cada uma dessas vezes, ele produziu um vetor diferente de medidas e calculou um f observado dos grupos para as medidas, tá? E eu vou construir uma distribuição empírica, então, dos f's observados, tá? E essa distribuição empírica é a que está aqui em cinza, tá? E depois eu falei, vamos ver se bateu, né, com o que se espera pela aleatoriedade pela distribuição f. Então, uma função f, né, df, uma função de densidade f, para esses valores de x, que de 0 a 4, que eu botei ali, para grau de liberdade 4, que é o número de grupos menos 1, grau de liberdade no numerador é 4, e o grau de liberdade do denominador, 45, que é o quê? O número de elementos total, 50, menos o número de grupos, que é 5, ou seja, deu 45. Tá? E ajustou bonitinho, lindo, né? E vamos fazer quebrar agora, né? Então a gente vem, faz isso aqui, mostra que funciona, mas isso aqui sempre colocando a distribuição normal, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, eu vou botar... depois que eu calculei essas medidas, eu vou falar, ó, só me diz qual foi a média desse desvio padrão dessa medida, tá? E eu vou salvar isso num temporário 1, temporário 2, tá? Só estou pegando isso aqui e colocando agora o quê? Pegando aqueles dados, eu estou pegando para que tenha a mesma média e mesmo desvio, mas eu estou multiplicando o quê? Por uma distribuição uniforme, escalada, né, com média 0 e desvio padrão 1. Ou seja, eu vou ter as mesmas médias, mesmo desvio padrão, mas agora vai ser por uma distribuição uniforme. Ou seja, não tô rodando mais a normal, eu estou rodando uma uniforme aqui. Tá? Quando eu faço com uma uniforme, o que acontece? A minha distribuição empírica não bate na distribuição analítica F. Ou seja, tem aqui uma premissa. Para conseguir funcionar isso aqui, mantém aquela premissa de a população tem que vir de uma distribuição normal. Né? Então, não sendo uma distribuição normal, desastre. Se eu tentar aproximar pelo F, não dá bem. Se o seu dado não segue uma distribuição normal, se ele não vem de uma população com distribuição normal, ele vem de uma distribuição uniforme, aqui no caso, você não pode usar essa aproximação pela distribuição F. Tá? Então não funciona. Tá? Não funciona. Tá, então voltamos aqui para o caso em que é normal, bonitinho, normal. E o que eu vou fazer aqui é quebrar de um outro jeito. Eu vou mudar os sigmas. Os sigmas eram todos iguais, certo? E daí funcionava bem. Agora eu vou colocar um sigma que varia, tá? Então eu tenho pouca variabilidade no grupo 1, muita variabilidade no grupo 5 e os outros têm intermediário. Tá? Se não tem igualdade de variância, se não tem mesmo desvio padrão em todos os casos, o que acontece? De novo, não funciona. Tá? Ou seja, para conseguir usar a distribuição F, você tem que trabalhar com distribuição normal. Bom, são 3 premissas, na verdade. Os seus dados têm que ser independentes, ou seja, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, o grupo 5 são totalmente independentes entre si. Tá? Não pode ter nenhum grau de dependência, não pode ter nada pareado, não pode ter nada desse tipo, né? Então as suas amostras têm que ser todas independentes, tem que ser normal, se não for normal, não funciona, e tem que ter o quê? Igualdade de variância. Se não tiver igualdade de variância, não funciona. Então são essas 3 premissas: independência, normalidade e igualdade de variância. Tá? São as 3 premissas para funcionar essa coisa. Ou seja, é o dado unicórnio, né? Você só consegue trabalhar você só consegue trabalhar com essas premissas, né? E se você não consegue confirmar todas essas premissas bonitinho, você não pode usar a nova. Você não pode usar a nova padrão, tá? Mas ainda bem que a gente tem outras anovas, né? Você podia a nova por permutação, tá? Você faz uma nova por permutação, daí você pode usar à vontade, não importa como que é a sua distribuição da população. Você vai usar, com base na sua amostra, você vai construir a sua distribuição, né? E não importa também se tem igualdade de variância ou não. Cada uma pode ter um desvio qualquer. E você vai construir a sua distribuição F, regida pela nula,
Só que é corrigida para todos esses detalhes que você consegue ver na tua amostra. Tanto a falta de normalidade quanto a falta de igualdade de variância. Você construiu uma distribuição F de acordo com o formato do teu dado. Né? E isso aí o pessoal chama também de permanova, né? Permutation ANOVA, permanova, tá? Que é muito mais útil, certo? E é muito mais útil porque tem várias coisas, você pega vários dos dados aí. Então, sei lá, o André Cravo. O André Cravo trabalha com estimação de tempo. Você pega a estimação de tempo, a variabilidade quando sua estimativa de tempo é rápida, tem que ser ao redor dos 500 milissegundos, as suas estimativas de tempo são todas pequenas, com pouca variabilidade. Mas se você aumenta o intervalo, sei lá, 5 segundos, você tem maior variabilidade das suas amostras, maior variabilidade das suas medidas. Né? Ou seja, você já começa a não poder usar a nova para comparar estimativas de tempo curto com estimativas de tempo quando os seus intervalos são longos. Né? Então, porque você tem uma variabilidade que cresce com a sua. Cresce com o intervalo. Né? Isso acontece também para a genética. Né? Então você está querendo ver o quanto que mudou a expressão de um determinado gene. Se o gene expressa muito, você tem uma grande taxa de expressão, você tende também a ter muita variabilidade no dado. Né? Ou seja, a nova do jeito que foi planejado inicialmente ali, ela é muito restrita, né, para casos em que não tem variabilidade, não tem mudança na variabilidade. Tá? Cheque aí, você que está usando a nova já no laboratório, se você tem variabilidade igual, antes e depois. Tá? Você tem variabilidade igual entre os grupos, né? Não antes e depois, falei errado. Né? Variabilidade igual entre o grupo 1 e o grupo 2, lá, todos os grupos que você está avaliando. Tá? Se não tiver a mesma variabilidade, você está fazendo mal, você está fazendo um erro que nem esse aqui, ó, né? Ajustando uma curva vermelha por um dado que não segue, um acaso que não segue aquela distribuição vermelha. Tá? Beleza? E é isso. Então, bom, e daí para fazer teste de hipótese com isso, então, é o mesmo caminho, né? Define a H0, que seriam todas as médias iguais, aí define a hipótese alternativa, que existe alguma diferença existe, né? Monta a distribuição regida pela nula, que seria a distribuição para aqueles graus de liberdade. Depois passo 4, define o valor crítico, né? Então qual que é o valor, qual que é o F para ter 5% na cauda aqui. E depois passo 5, procura o seu F observado e vê se ele caiu na área de aceitação da hipótese nula ou na área de rejeição da hipótese nula. Né? Ou seja, continua tudo igual. Estatística é tudo igual, na verdade. A pessoa fica com medo de estatística, não sei por quê. Porque você vê o conteúdo na primeira aula e ele te repete até a última. Estatística é repetição, só tem a mesma coisa ali. Você só constrói uma distribuição nula e vê onde cai. Você só mudou o jeitinho de computar a sua estatística. Né? Antes era só a diferença entre as médias, depois virou a diferença entre as médias normalizada, o Q quadrado para pegar a variância, a diferença entre médias virou o teste T de duas amostras, o teste F para análise de variância, fazendo a razão das variâncias, e agora o F de variância explicada por não explicada. Mas é sempre a mesma história, sempre fazer o mesmo tipo de lógica, teste de hipótese, ver se caiu na parte de aceitação ou na parte de rejeição da sua hipótese. Tá? Não tem mistério, estatística é baba. Tá? Estatística é baba. E beleza, então chegamos aqui, sabemos que a permutação é uma das coisas importantes, aí a gente não vai fazer isso aqui nessa aula, mas o que eu quero fazer com vocês é mostrar os slides, mostrar como que eu montei esses slides aqui. Tá? Então eu vou abrir o R e vamos lá, linha a linha, né, ver o que a gente fez. Então tem duas partes, esse aqui, eu estou botando sempre esses quadradinhos aqui, então fica fácil de você seguir. Né? Então tem uma parte 1 aqui de comparação de médias e uma parte 2 da distribuição empírica do F. Tá? Vamos primeiro para a parte 1. Tá? Vamos lá para a parte 1. Limpa tudo. Então temos lá os nossos, algumas das nossas medidas. Tá, peraí que tem uma pergunta. A nova indica quais grupos têm diferença? Ou só que existe diferença entre pelo menos um deles? A nova só fala que tem diferença em algum deles. Ele não indica qual que é. Você tem que fazer testes adicionais posteriores. Chamam os testes pós-hoc. Né? Então depois do fato, você abre, então deu diferença.
na nova. Então agora você tem liberdade para abrir os seus dados e comparar para a par. Mas tem o jeito certo de comparar para a par. A gente vai falar disso na próxima aula. Mas a nova só faz essa primeira etapa, né? De falar que existe alguma coisa ali, alguma diferença entre as médias. Tá, então vamos lá. Então definimos os N's, os desvios e as médias, né? Então era aquele exemplo dos homens e mulheres, né? Que a gente já está habituado a fazer por teste T. Aqui eu vou passar jato, né? Só para chegar no T observado, no grau de liberdade e no P valor do T, tá? E eu quero ter aqui as minhas amostras. Eu coloquei aqui set seed 0, então sempre para fazer a simulação igualzinha da aula. E tenho agora o meu vetor de medidas e o meu vetor de grupos, tá? Já que eu simulei, agora vamos plotar as minhas plotar as amostras, tá? Que eu plotei grupos, os grupos são de 1 e 2, né? E as medidas, daí pode ser um monte de medidas de altura, né? E eu fiz um plot com xlim, limites do x de 0 a 3, só para ficar mais espaçado, né, bonitinho, com ylim numa janela que cai com certeza todos os números, de 1,20 m até 2,10 m, tá? E eu falo, olha, não plota o eixo x, tá? Porque eu não quero plotar. Se eu fizesse sem esse treco, se eu fechasse aqui, por exemplo, né, e rodasse só isso aqui, ó, eu teria esse gráfico feião aqui, né? 0, meio, 1, eu não quero isso. Eu quero falar, pô, não faz esse treco feio não, por favor. Deixa vazio, tá? E agora me põe no eixo X, o axis. Quando você faz o axis aqui, o 1 se refere ao lado, o 1 é o X, né? Em algum lugar vai aparecer. Bom, mas o 1 é o X, tá? O Y deve ser o 2, né? Mas pela lógica. Tá? E daí você fala, no eixo X, na posição 1 e 2, coloca mulher e homem, tá? Aí, mulher e homem, tá? E eu só estou pedindo para segurar esse gráfico agora e eu vou plotar o quê? As médias. A média do grupo 1 e a média do grupo 2, tá? Os valores de média, 161 e 174, né? Que eu já tinha sido colocado ali, 161 e 174, tá? Então, só vou colocar esses valores ali, fazendo um plot adicional, né? Então, plota na posição 1, somado com um negocinho que vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Então, vai do 0,75 até 1,25, né? Plota a média multiplicado por um vetor 1, 1, né? Ou seja, ele vai fazer uma linha que vai da posição 0,75 até 1,25 no x e no y do 161 até 161, né? Para um gráfico que tem os mesmos xlim, o mesmo ylim, um gráfico de linha, com uma linha grossa, com uma cor preta, com transparência 50%, então vai ficar cinza, sem plotar eixo, sem falar nada sem escrever nada de x-label no x nem no y. Tá, tudo isso para fazer essa linha. Tá? Fiz essa linha. E daí eu fiz a mesma coisa agora, só que centrado no 2, né? Colocando a medida do 2. Tá? Então ele vai fazer a segunda linha ali. Tá? Então temos aquele gráfico que a gente tinha visto em aula, né? Então de botar todos os pontinhos, né? E essa é uma prática ótima. Plote os dados brutos. Você tem que, em vez de colocar aquelas barras cebosa, né? Uma barra com... Às vezes nem põe o erro, né? Só põe a barra e espera que está tudo bem. Né? Bota a barra com erro, mas põe também os pontinhos, né? Coloca os pontinhos, coloca lá seu dado bruto. O cara vai falar, o seu N aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tá? Ele já consegue ver teu N, ele consegue ver o formato da sua distribuição, consegue ver se tem outlier ou não, tá? É uma prática muito boa e mais as pessoas estão seguindo essas práticas porque é muito fácil manipular, é muito fácil. Eu não confio, eu vejo um gráfico de barra e falo, esse cara fez alguma bobagem, tem alguma coisa errada. Esse cara, por que ele não plotou o dado bruto? Ele está escondendo o que de mim? Né? Então plota o dado bruto. Se você não tem nada para esconder, plota o dado bruto, tá? Se você não plotar, eu vou assumir que você está escondendo, tá? Essa é a minha prática. Porque plotar o dado bruto é trivial, pô. Plota lá os pontinhos, né? E
Então tá ali. A não ser que seja muito, muito, né? Você não pode fazer um gráfico que é ininteligível, né? Ponto, 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 ponto. Tem que ser um negócio que dá para ler, que dá para entender, né? Aqui nesse caso é trivial botar os pontinhos, né? Tá. Então, botamos os pontinhos, montamos esse gráfico. Agora eu quero fazer o plot seguindo aqueles passos da nova. Esse aqui é mais chato, tá? Esse aqui eu vou passar mais rápido, só para esse aqui é mais para quem quer entender como fazer aquela figura. Tá? É uma figura bem complicada. Então eu peguei aqueles pontinhos todos e coloquei espalhado. Tá? Então mulher 1 até a mulher 10, homem 1 até o homem 15. E depois plotei as médias. Depois disso eu coloquei um texto, né, falando média 2, média 1, média 2 e parei. E agora eu vou mostrar a parte aleatória do dado. Tá? Eu vou rodar para cada elemento do grupo 1. Para cada elemento do grupo 1 eu vou fazer uma linhazinha que vai do valor do pontinho, que vai ser na posição do pontinho, na posição X do pontinho, indo dos dados ordenados no sorte, né, na posição Y, ou seja, vai pegar o primeiro pontinho aqui na primeira vez, e fazer uma linha que começa no pontinho, seguindo até o quê? Até a média. Ou seja, ele vai desenhar as linhas vermelhas ali. Trum, né? É só isso que ele fez. Para o grupo 1 e para o grupo 2. Tá? Se quiser olhar com cuidado como é que faz isso, está aí. Tá? E a parte previsível, então seria... Primeiro tem que definir a média do pool. Né? Então eu peguei todos os dados, né? Todos os dados, só desenhei uma linha no range todo de X. Né? E escrevi lá, média P. Tá? Aí para... E depois faz o quê? Faz para cada um deles a linhazinha verde, né? Que vai da média até da média do grupo até a média do pool. Né? Então só faz isso lá o número de elementos. Né? Faz isso para o grupo 1 e faz isso para o grupo 2. Tá? Feito isso, daí depois a outra parte eu fiz só no PowerPoint mesmo, né? Colocando os quadrados e somando. Tá? Detalhes, né? E depois aqui para fazer a nova na mão, né? Então é a mesma coisa que eu tinha colocado no código, na aula. Então aqui você consegue conferir, ver se está tudo certinho mesmo. O Y barra, né? A gente pode olhar olhando passo a passo. O Y barra, que tem as duas médias que a gente tinha informado. Né? Aí o Y pool, né? Então você faz a soma das o numerador das médias, ou seja, só a soma, certo? Depois soma as duas somas e divide pelo N total, né, que é 25, ou seja, você chega no Y barra do pool. Tá? E depois faz aqui a gente já tendo as médias dos grupos, tendo a média do pool, subtrai um do outro. Tá? Então, ficou um que é o menos 7, né? Então você sai da média do pool, como é que é? Da média do grupo. Você pegou a média do grupo menos a média do pool. A média do pool é mais alta, né? Então virou um número negativo, menos 7. Né? Que essa linha verde aqui tem 7, né? Mas ela está virada para baixo. Então, para baixo em relação à média do pool. Então, menos 7. E o outro lado, o mais 5. Né? Então, pega isso aí tudo, eleva ao quadrado. Tá? Então, virou um monte de quadradinho, né? Ali. Então, não, virou um monte de quadradinho, não. Virou dois quadradinhos, né? O quadradinho esse tamanho desse lado e esse tamanho desse outro. Tá? Isso aqui depois você tem que multiplicar pelo quê? Cada um desses quadradinhos você tem que multiplicar pelo número de elementos que tem em cada grupo. Né? Então, 62 multiplicado por 10 deu 620 alguma coisa. Né? O 27 multiplicado por 15 deu 400 e tanto. Tá? Depois a gente só soma tudo e divide por 1, né? Que fica igual. Ou seja, chegamos no nosso MS between, né? Então, a média dos quadrados between. Tá? E depois fazer o que? A média dos quadrados within. Né? Que daí era pegar os desvios que a gente já tinha, desvio 1, desvio 2, e a gente quer construir a parte do numerador da variância. Né? A variância, o que, que é? É a soma dos quadrados, a soma das diferenças quadráticas, a soma, o somatório das diferenças quadráticas, diferenças quadráticas, dividido pelo n, menos 1. Né? Então a gente só pegou o desvio e multiplicou
pelo menos 1, ou seja, o desvio ao quadrado multiplicado pelo n menos 1, a gente chegou aqui na soma do numerador da variância. Certo? Soma do numerador da variância para o grupo 1, soma do numerador da variância para o grupo 2. Soma os dois, temos a soma, a soma dos quadrados, o sum of squares, né? Que é o que tinha lá na tabela nova. Né? E depois divide pelo n total. Então chega no mean of squares, tá? Que deu 225. Tem o f, babinha, e tem o p-valor, né? Que depois é só pegar aquele f, né? Para aquele grau de liberdade 1, para aquele grau de liberdade 23, temos o nosso f. Né? Então vamos plotar um f aqui. Plota para uma sequência de 0 até, sei lá, 5, pulando de 0,1 em 0,1. Eita, não, isso também não é isso. Eu quero plotar esse x por um df, né? Por isso aqui, né? É quase isso. Só que eu quero que seja um df, uma distribuição f. Para isso, só que para esses valores de x. Tá. Tadadadá. Fechou? Ih, fiz errado. Ah, foi. Ah, só que eu quero que seja uma linha. Uma linha. Tá, então ele desenhou uma linha. Então isso aqui é a nossa distribuição f para aquele grau de liberdade. Né? Ou seja, o nosso f observado é de quanto? 4 ponto alguma coisa. Né? Ou seja, não tem quase nada. Né? Vou fazer um negócio que vai até a posição 10, sei lá. Que daí vai aparecer bastante da distribuição f. Tá? Então é pegar a área que está aqui, ó, a partir do 4,64 até o final. Tá? É uma área minúscula, né? Mas primeiro a gente tem que pegar a área total, né, que veio a área complementar antes disso, ou seja, a integral do 0 até o 4,25, né, 4,64, tá? Que é uma integral que soma quanto? 95%, e é só fazer 1 menos isso, e chega no p-valor, certo? Nosso p-valor aí é de 4%. Tá, então fizemos a nova na mão aqui, para esses dois grupinhos, né? E se fossem mais grupinhos, o que é? É só botar mais aqui, né, o desvio vezes o n do 3. A média do 3 vezes o n do 3. Né, e subtrair mais o n do 3. Ou seja, babinha fazer... se você tem as médias de desvios, é facinho fazer tanto o numerador quanto o denominador. Né? Aqui é só somar o outro. Né? A mais o desvio do 3. Desvio 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa, né? Então, aqui já está montado como fazer já está quase feito para fazer para mais grupos, né? É só colocar esse detalhezinho aqui, mais N2, mais N3, né? Seria só fazer isso aqui e você chega num N3, né? N3. Né? Então, você consegue calcular o mean sum of squares within. Tá? Mas aqui é só para dois grupos, então vou deixar do jeito que estava. Tá? Mas tá mostrado aí que funciona. E beleza. Isso aqui, se eu quisesse fazer com a função nativa, né? Eu já tinha os dados, cadê? Eu já tinha o plot simples, né? Então, eu já tinha esses pontinhos, né? Dos homens e das mulheres, no vetor grupos e no vetor medidas. Só que eu quero colocar aqui não 1 e 2, né? Eu quero que ele se comporte de outra forma, né? Que ele pense isso como fatores, né? Então, se eu tentar pegar isso aqui, S-factors, grupos, e somar 1, ele fala, você tá louco, meu irmão? Né? Porque agora é texto, né? É grupo 1, grupo 2, na forma de texto. Antes, se eu pegar o vetor de grupos e somar 1, é número, né? Então, 1 e 2 vira 2 e 3. Mas o S-factor mais 1 não faz sentido, né? Ou seja, ele virou um texto, né? Ele virou um identificador que não dá para fazer conta. Tá? E é com isso que a gente vai fazer o nosso ANOVA. ANOVA é para medidas categóricas, né? Então você vai comparar o grupo 1 com o grupo 2 ali. Grupo 1 e grupo 2, tem os níveis 1 e 2. Tá? Para aquelas nossas medidas. Primeiro a gente faz o quê? Faz um LM, né? Um modelo linear. Vou dar F1 aqui. LM. Ajusta um modelo linear. Tá? Você botou a fórmula ali. Tá? Aí dá para fazer de outros formatos, mas eu estou fazendo o mais simples possível.
tá? Modelo linear para esse y dado esse x, né? Então o x, que é o grupo, dado o y, que são as medidas, tá? E ele vai colocar lá que o intercepto é 161, que é a média, é a média 1, né? A média das mulheres, 161. E quando é o grupo 2, ele faz o quê? Soma 13. Ele soma 13, tá? Então o intercepto é 100 o intercepto é 161, que é a média se você não soma nada. E se você tiver no grupo 2, soma 13 naquele, né? Então o grupo 1 é 161, o grupo 2 é 13 acima do grupo 1. Tá? Então esse é o ajuste do modelo linear para medidas categóricas. Tá? E depois que você fez esse modelo linear, faça uma tabela nova. Tá? Então vamos olhar. A nova, ele gera uma tabela nova. Tá? Então ele vai pegar esse objeto que veio aqui do ajuste do modelo linear e vai construir uma tabelinha nova para você. Tá? E tá aí, né? Então aquela tabelinha que você olha lá com os graus de liberdade para o numerador aqui, que é o grupo, o denominador, que são a parte não explicada, que são os resíduos, a soma dos quadrados, a média dos quadrados, o F e o p-valor, né? Então os grupos ali teve um efeito de grupo, né? Então tem alguma mudança nos grupos. Tá? E eu poderia fazer isso de outro jeito. Tem uma outra função que chega exatamente no mesmo valor. Você pega aqui, você coloca AOV, né, que é fazer uma análise, ajusta um modelo de análise de variância. Né? Você roda isso aqui, ele ajusta o modelo, né, e ele vai te dar a soma dos quadrados e os resíduos. Né? Só isso. Só que ele não faz a tabelinha, né? Ele só dá um pedaço da história, né? Tem ali o 1048, 1045 e o 5000 o 5000 e ele só dá a soma dos quadrados, né? Só faz a soma. Ele só dá esse daqui e esse daqui. E se dá o grau de liberdade, tá? Tendo a soma dos quadrados e o grau de liberdade, você consegue chegar na média dos quadrados e depois fazer o F. Mas só isso aqui, né, não dá a tabela completa. Né? Então, só rodando isso aqui você não consegue terminar a sua análise. Aí você tem essa outra função que é o summary, né? Então faz um summary desse objeto, faz um resumo desse objeto, tá? E o resumo desse objeto gera o quê? A tabela nova, tá? Eu particularmente não gosto de usar desse jeito. Eu gosto de usar o outro que me faz mais sentido. Eu falo, ajusta um modelo linear, que é depois a gente vai usar para regressão o modelo linear também. Então depois você já vai se ligando, né, que modelo linear para nova e para regressão é a mesma coisa. Né? Então você pega, ajusta o modelo linear e depois faz uma tabelinha nova. Então para mim faz mais sentido, mas dá na mesma. Né? Enfim, eu sugiro usar desse jeito aqui, pelo menos combina mais do jeito que eu penso e do jeito que eu estou tentando explicar para vocês. Tá? Então a nova do modelo linear. Tá? E que dá a mesma coisa do t-test. Né? Então aqui só fazendo aquele t-test que a gente tinha feito no finalzinho ali. Né? Então, é um to-sample t-test. Se eu tentar usar um daquele que aqui eu ponho false, né? Então, eu não assumo que tem igualdade de variância. Né? E ele vai fazer um else. Ele faz um else. Aqui ele fez um teste de student, com grau de liberdade N1 mais N2, menos 2, que é 23. Aqui ele fez aquela conta complicada, né? Que usava o desvio padrão e tal, e chega num grau de liberdade diferente. Tá? Ou seja, o T é o mesmo, mas o grau de liberdade difere. E resulta em valor diferente do p-valor. Dá um p-valor um pouquinho diferente. Tá? Então, se você fizer um else, ele não vai bater. Um else não bate com uma nova de dois grupos. Né? Não bate. Né? Você tem que usar o to-sample t-test. Né? Só para dizer que essas coisas são relacionadas. Tá? Então, se eu faço uma nova com dois grupos, né? Então, o grau de liberdade 1, né, para grupo, dá o mesmo p-valor de um teste T. Tá? E beleza, fechamos a parte 1. Ixi, agora eu não consigo mais abrir aqui. Foi. Fizemos a parte 1, vamos fazer agora a parte 2. Deixa eu limpar tudo, começamos com o nosso R vazio aqui, sem nada. Vamos fazer a parte 2, que é fazer aquela distribuição empírica, né? Então, distribuição empírica de F observado a partir de 5 populações com o mesmo μ. Tá? Aí aqui eu só coloquei as 3 premissas, né? A premissa de que as medidas são independentes, a premissa de que as populações têm distribuição normal e a premissa que elas têm a mesma variância.
né? Daí tem esse nome feio aqui. Eu não vou tentar falar isso. Ou vou. Homocedasticidade, tá? Isso e quando você vê esse nome horrível aqui escrito, é porque ele está se referindo à igualdade de variância, tá? Então, quando os dados são homocedásticos, significa que eles têm variância igual. E o heterocesdástico, deve ser, ele não tem, né? Então, isso aí aparece de vez em quando nos programinhas de estatística, desses clica-clica. Tá? E eu não vou quebrar nenhuma premissa, vou fazer uma simulação aqui, vou construir uma distribuição empírica que não quebra nem a premissa 2, nem quebra a premissa 3. Tá? Então eu tenho a premissa de normalidade e a premissa de igualdade de variância. Eu não vou quebrar nenhuma das duas, vou fazer uma simulação em que isso está ok, está preservado. Tá? Então, vamos lá, definimos os MIs das nossas populações. Isso aqui é para são 5 populações de fertilizante, né? Então, lá tem todas a mesma média, tenho todos o mesmo sigma, e eu não vou quebrar a premissa. Ou seja, meu sigma e... eu não tinha rodado isso. Eu não vou quebrar minha premissa. Ou seja, meu sigma, ele vai continuar sendo 25, 25, 25. Ou seja, não é esse, né? É esse daqui. Ou seja, tem igualdade de variância. Não quebrou a premissa 3. Tá? E daí tem lá meu tamanho das amostras, que é 10 cada um. Podia botar qualquer valor, isso aqui não é problema. Né? A nova roda com qualquer tamanho de amostra, não tem problema. E aqui eu vou fazer aquele meu... Eu tinha falado que ia fazer eu tinha feito uma função do usuário, né? Vocês lembram que a gente falou de uma função de usuário quando a gente falou na segunda aula, quando a gente estava falando da estatística descritiva, que a gente falou que o R não tinha uma função para calcular a moda, né? E daí a gente criou uma função moda, né? Que ele retornava um output, que o nosso output era o caso mais frequente, era a moda, né? Então a gente tinha criado uma funçãozinha lá. Então se quiser ver como é que fazia uma função, olha lá na aula 2, que está lá, tá? Mas a gente pode fazer uma coisa mais sofisticada aqui, né? A gente fez o quê? Um jeito de calcular o f, tá? Eu quero que ele calcule um f a partir do meu vetor de grupos e o meu vetor de medidas, tá? E daí eu faço todo o caminho que a gente tinha falado antes, fazer o média pool, fazer a média dos grupos, né? E olhar o tamanho dos grupos e o ID dos grupos, né? Então ele faz um loop ali que ele vai tirando a média de cada grupo e pegando o n de cada grupo. E com isso ele constrói o mean of squares between, né? A soma dos quadrados entre, que é a parte que é previsível pelo modelo, né? Seu modelo sendo as médias, né? Seu modelo são as médias. Então ele vai ver o quanto que as médias explicam dos dados, tá? E depois isso aqui é a soma dos quadrados, isso aqui é a média dos quadrados, né? Ou seja, o numerador, né? E eu posso fazer a soma dos quadrados, né? Do denominador, tá? Eu quero fazer a soma dos quadrados do denominador, que daí eu só estou somando o quanto que difere a cada medida da média daquele grupo. Tá? Eu pego essa diferença entre cada medida e a média do grupo, eu levo ao quadrado e somo. E isso aqui virou minha soma dos quadrados. E essa soma dos quadrados do denominador, né, soma dos quadrados dos resíduos, né, como você quiser chamar, eu somo tudo isso e divido pelo quê? Pelo grau de liberdade do denominador, que é o tamanho das medidas, total, o N total, menos o número de grupos. Né? E daí cheguei lá no meu MSW, Mean of Squares Within, soma dos quadrados dentro, né? Que é só pegar o que a gente já tinha aqui, dividir pelo que a gente tinha aqui, a gente chega no F observado. E era isso que eu queria, calcular um F a partir dos meus grupos das medidas. Ele retornou aqui meu F observado. Tá? Então eu só defini essa função que faz essa parada toda. Né? Então eu não tenho que ficar me preocupando com o cálculo da estatística cada vez que eu simulo. Né? Então eu só envelopei toda essa parte complicada numa função e tá lá, tá resolvido. Né? E vamos lá, vamos fazer aqui o nosso caso, né? Que temos aqui o nosso vetor de grupos, né? Que é aquele esqueminha que a gente tinha falado. Então gerou um monte de 1, um monte de 2, um monte de 3, um monte de 4, um monte de 5. Né? Então a gente usou esse loop aqui para gerar o vetor de grupos. E depois a gente vai fazer o vetor das simulações. Né? Então para a primeira amostragem, né? Vamos criar o vetor de medidas. O vetor de medidas no início não existe. E depois eu vou para cada grupo, né? Para cada grupo, então grupo 1,
eu pego meu vetor de medidas que não tinha nada, e eu quero concatenar o nada aqui com uma distribuição normal, com dados que vieram de uma distribuição normal, com N10, com uma média que vieram que tinha um MI 100, um desvio padrão 25. Tá? E daí eu produzi aqui um conjunto de elementos. Né? Se eu pego aqui, vamos chamar isso aqui de temp, né? Temp é igual a esse treco aqui. Né? E se eu tiro a média desse temp, não vai dar exatamente o 100. Né? Dá um valor que veio daquela distribuição, né? Deu 101. E o desvio padrão não vai ser exatamente o 25. Né? Ele deu quanto aqui? Deu 29, né? Então deu um pouquinho acima, vai poder dar um pouquinho abaixo, pode acontecer todos os casos. Né? Então a gente só está falando para ele vir dessa distribuição, que tem esse Mi e esse Sigma. E ele produziu uma amostrinha para a gente, que é essa amostra temp, né? Desse grupo aí, que tem esses 10 valores. Tá? Então a gente vai pegar o nosso vetor que está vazio e juntar com esse vetor de 10 elementos. Tá? E daí a gente salva isso tudo dentro das medidas. Então agora as medidas que antes era vazio, agora vai ter essas 10 medidas. Tá? Isso aqui eu vou colocar para depois, né? Isso aqui era, se eu quisesse quebrar a premissa de distribuição de normalidade. Se eu quisesse quebrar, o que eu ia fazer? Pegar, eu tenho aquelas medidas daquele grupo. Opa, eu tenho as medidas daquele grupo. Quando faz isso, você dá ESC que já. Quando você faz um negócio que ele não. Que eu tinha que abrir e fechar o quadrado, né? E eu peguei só pela metade aqui, daí ele fala: ei, tá faltando um pedaço. Ele tá botando. Falta coisa, bota um mais aí. Faltava o quê? Fechar, né? Ih, fechar. Né? Daí ele resolvia. Mas daí eu só dou um ESC, né? Se eu fizesse isso aqui de novo, vamos fazer de novo só para dar o erro. Se eu fizesse isso aqui e dar um ESC, ele fala: não, tá mal. Tá? Então eu só vou rodar esse pedaço aqui, então tem as minhas medidas, eu vou tirar a média das medidas. Tá? E eu vou salvar isso num valor temporário. Então vai ter a média 89. E faço a mesma coisa com o desvio padrão. O desvio padrão 21. E depois eu quero fazer o quê? Dados uniformes. Mas eu não vou usar isso aqui, né? Mas eu faria uma distribuição de dados uniformes, né? Que vem todos entre 0 e 1, né? Valores entre 0 e 1, seguindo uma uniforme. Escala, para ficar com média 0, desvio padrão 1. Né? Então, e depois multiplica pela média e desvio padrão ali. Né? Então seria o jeito de fazer meus dados ficarem seguindo uma distribuição uniforme, tendo as mesmas médias de desvio padrão, né? Para falar que veio daquela mesma distribuição da população. Mas isso aqui eu não vou fazer agora. Né? O que eu vou fazer é com a normal mesmo. Né? Mas enfim, fiz aqui para o grupo 1. Então a gente já tem as medidas do grupo 1. Agora eu vou fazer... peraí. Fiz para o grupo 1. Então eu tenho as medidas do grupo 1, que são minhas 10 medidas. Tá? Então andou do 1 ao 8, depois o 9, 10. Tem 10 elementos. E agora eu vou fazer para o grupo 2. Né? O loop aqui ele rodaria do 1 até o 5. Né? Ele rodaria do 1 até o 5. Mas eu estou fazendo passo a passo aqui, só para entender como que a lógica funciona, entender como é que você navega nesses loops malditos. Né? Você está com um monte de for um dentro do outro, como é que você faz para entender a lógica? Você vai rodando linha a linha, olhando qual que é o valorzinho que ele colocou. Então eu estou rodando para a primeira amostragem, né? A1, para o primeiro grupo 1. Né? Agora eu vou fazer para o grupo 2. Tá? Então é a segunda vez que eu estou rodando esse loop aqui. Né? Vamos para o grupo 2. Aí eu vou gerar eu tenho meu vetor de medidas de 10 elementos e eu vou juntar ele com os outros 10 elementos daquela segunda aleatorização ali, né? Então ele vai construir, ele vai pegar os 10 elementos que já tinha e juntar outros 10. Tá? Então minhas médias agora vão ter o quê? 20 elementos. Né? Então foi até o 16, 17, 18, 19, 20. Tem lá os 20 elementos. Tá? E assim por diante, né? Você bota grupo 3, né? Grupo 3, faz a mesma coisa, tá? Então agora eu vou ter 30 medidas, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Enfim, é assim que roda. Né? Isso para a primeira amostragem. Depois eu poderia fazer para a segunda, para a terceira. Só vou fazer até eu fiz até o 3, vou fazer até o 4. E rodar. E depois rodar para o grupo 5. E rodar. Então eu tenho lá, vamos plotar? Vamos plotar os grupos pelas medidas. Plote os grupos pelas medidas. Né? E eu tenho lá para o grupo 1, 2, 3, 4, 5, quais são as medidas que vieram ali. Então,
são a produção de cada um dos pedacinhos da fazenda ali que receberam cada um dos fertilizantes. Né? Você vê que as distribuições estão todas meio parecidas mesmo, né? Mas vem e me calcula o f disso aí. Tá? Quando eu boto naquela função, eu rodo aquela função que eu tinha definido antes, né? Só um calcula f, ele me solta o quê? O valor ali, que esse f foi 0,6. Tá? Então essa é a minha estatística, o meu f observado. Se eu tivesse tendo essa distribuição ao longo dos grupos, a minha distribuição das medidas ao longo dos grupos desse jeito, qual que seria o meu f? Tá desse jeito aqui. Tá? E fiz isso para a primeira amostragem. Isso aqui foi tudo para rodar o A igual a 1. Mas eu tenho que rodar outras 10.000 vezes, né? Então, isso aqui eu não vou fazer de novo assim, não. Posso até fazer o A igual a 2 aqui. Opa, minúsculo. A igual a 2. Ele não entende maiúsculo e minúsculo como uma coisa, né? Isso eu vou fazer agora para amostragem igual a 2. Eu chegaria aqui, eu teria um outro plot, né, de XY, de grupos por medidas, então um outro conjunto de medidas, e aqui qual que é o cálculo f dele, qual que é o f? Né? É 1,85. Né? Então, aqui deu o que? A parte não explicada, a parte explicada, previsível, é 85% maior do que a parte aleatória. Né? Então, um f de 1,85 significa que ele tem 85% a mais usando os seus grupos, você teria 85% a mais de variância explicada em relação ao aleatório. Né? Então, você consegue ver a razão entre as variâncias aqui, associando o que é a variância aleatória com a variância explicada a variância não explicada, a variância aleatória, no denominador, dividido, e ele está dividindo o quê? A variância que é explicada pelo modelo, que é dos grupos. Tá? Aqui, então, deu mais, os grupos explicam mais do que a aleatoriedade. Tá? E a gente roda isso aqui várias vezes, né? E daí a gente tem lá o nosso vetorzão de 10.000 valores de f. Né? E agora eu vou fazer só um gráfico que ele vai do 0 até o quantil 99, né? O quantil 99 é 4. Né? Então, eu só estou fazendo um gráfico só para isso. Né? E temos aí o nosso histograma de valores observados, de f observados, para quando não existe diferença nenhuma. Tá? Então, você espera que a média dessa distribuição seja no 1. Tá? Então, o explicado pelo não explicado, você espera que tenha igualdade de variância, né? Aquela coisa, que nem o teste da semana passada. Você espera que seja 1, no acaso. Tá? No acaso, você espera que seja 1. As médias expliquem o tanto quanto a aleatoriedade. É isso que você espera pela hipótese nula. Né? E depois você... ou seja, é isso que... E é exatamente esses pontos que estão... essa distribuição que se espera pelo acaso, né? Ou seja, ajusta bonitinho, né? É bonito isso da estatística dessas estatísticas, né? Que você vem colocar lá a aleatoriedade, e eu fiz uma simulação aqui e sempre cola direitinho na distribuição analítica, né? Então o empírico sempre cola no analítico, né? Quando você segue todas as premissas. Isso é uma coisa muito bonita de trabalhar com essas simulações de amostragem. E você vê que funciona, esses métodos realmente funcionam. Né? Ou seja, quando você não quebrou nem a premissa de nenhuma das premissas, né? Aqui então os grupos são totalmente independentes, e eles têm distribuição normal e têm variância igual. Né? Quando você coloca isso, não tem quebra nenhuma de premissa, funciona que é uma maravilha. Vamos quebrar o de igualdade de variância, por exemplo. Né? Agora, quando eu rodar essa parada, o meu sigma vai ficar aqueles sigmas, cada um de um tamanho diferente. Né? Então, o primeiro grupo, todos eles têm a mesma média, né? Mas com variâncias diferentes. A princípio, era para a ANOVA falar o quê? Esses grupos são todos iguais, porque a ANOVA é um teste de médias. Né? Você está comparando, você está usando a variância, é uma análise de variância, só para conseguir fazer uma comparação de médias. Né? Então, a hipótese nula de uma ANOVA é que a média 1 é igual à média 2, que é igual à média 3, que é igual à média 4, e assim por diante. Né? E são. Mas isso só funciona se o sigma for 0. Né? Se o sigma for igual para todos os grupos. Né? Mas aqui eu vou fazer um sigma. O sigma que está de verdade aqui é um que é todo maluco. Né? Eu estou quebrando a premissa 3 aqui de igualdade de variância.
né? E vamos ver o monstro, né? Que sai. Você vê que, só para ver que não sai a mesma coisa, né? Sai uma distribuição empírica diferente da distribuição esperada, diferente da distribuição analítica, né? Então não adere à distribuição analítica. A distribuição F, a tabela F, não adere à distribuição empírica, né? Mas daí se você tem que usar um teste não paramétrico, nesse caso, né? Permutação, como sugestão básica. Tá? Usa a permutação aqui. Que é só botar. A permutação é só você permutar e calcular os Fs, né? É a mesma coisa aqui. Você pega nessa brincadeirinha aqui, você permuta você reamostra o seu dado, constrói a distribuição F com base nos seus dados permutados, né? Ou seja, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que já tinha antes, né? Então não tem desafio nenhum fazer permutação para nova, porque é exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes, tá? Por isso que eu nem expliquei. E beleza, então esse, quando quebra a premissa de igualdade de variância, estourou aqui, né? Então eu vou botar aqui de volta. Não, vou botar aqui de volta. Ixi, Ctrl C, Ctrl V funciona melhor. E vamos quebrar quebrar a premissa de normalidade, né? Só para mostrar que funciona, que vai quebrar de um outro jeito, né? Vamos quebrar de um outro jeito, tirando a normalidade. Então agora as suas distribuições vêm de uma distribuição, as suas populações têm distribuição uniforme. Só peguei uma outra ali, né? Que não... E daí o que vai acontecer? Tá rodando ainda. Quando aparece isso aqui, tá rodando. Tá, agora ele gerou. Então, você vê que deu uma distribuição de Fs observados que não bate no F analítico, né? Não segue a distribuição da tabela F, não segue os DF, PF que a gente que a gente usa no R também. Então o que eu estou colocando aqui é variando, fazendo com que cada grupo tenha uma variância diferente, tá? E eu vou plotar os grupos pelas medidas. Olha só como é que tá. O grupo 1 tem desvio padrão 1. O grupo 5 tem desvio padrão 200, né? Então dá para ver que deu tá bem diferente um do outro. O objetivo todo era fazer isso aqui no modelo linear, né? Fazer um S-factor, né? As premissas não deixariam você usar esse teste, mas você tenta ajustar o modelo linear, ele aceita, tá? Ele já aceitou ali, ó, você botou ele na função de ajustar o modelo linear, ele já falou, ó, você tem ali para cada grupo quanto que você tem que mudar em relação ao intercepto, tá? E se você tenta fazer uma tabela nova, ele vai rodar uma tabela nova. Tá dando um p-valor baixo de um negócio que a gente sabe que não era para dar diferença, mas deu um p-valor baixo aqui. Então, mostrando só que quebra de premissa é crítico, né? Quebramos a premissa de igualdade de variância, encontramos uma diferença entre os grupos, temos um p-valor baixinho, tá? Sendo que não tem diferença entre as médias, né? A gente tirou de uma população que não tinha, né? E a gente poderia rodar outras vezes ali e várias vezes vai dar errado, porque a gente está fazendo um ajuste para um dado que não... A gente está usando uma técnica para um dado que não seguiu aquela premissa, tá? Ou seja, premissas são coisas importantes. Você não consegue, você não pode abandonar suas premissas, né? Então, se você não tiver as premissas de normalidade e a premissa de igualdade de variância e a premissa de dependência, você não pode usar sua nova, tá? Essa é a essência da brincadeira e volta que a solução já existe, né? Que é isso aqui. A solução é trabalhar com permutação. Faça a permutação que você pode rodar os seus dados com tranquilidade. Beleza? E é isso. Matamos mais uma aula. Teste de hipótese para mais de 2 amostras, né? A gente fez com 2 amostras, mas ele foi planejado para ter mais, né? Porque o de 2 amostras a gente já usava o teste T. Então agora para trabalhar com mais de 2 amostras. Então um novo uso para o teste F, para a distribuição F e para a razão de variâncias. F-radio. Beleza? Difícil? Difícil nada, bicho. É só... Esse aqui é o conceito, né? Variação explicada pela média do modelo e variação não explicada. A observação é dada por um previsível mais aleatório. É só você pegar a variância do previsível e dividir pela variância do aleatório. Se o seu F deu pequenininho, perto de 1, tá mal. O seu dado não explica muito. Mas se ele der um F gigante, fora da distribuição nula, significa que você tem o
você tem um efeito ali, que a sua parte previsível é boa, que o seu modelo é bom. É só isso. Não é difícil. Vamos lá. Qual que é o pedaço que não rolou aí? É só esse pedaço mesmo, pô. Previsível e aleatório. Só tá pegando uma variância do um e colocando pela variância do outro. Dividindo a variância explicada pelo seu modelo pela variância não explicada pelo teu modelo. E comparando com uma distribuição nula. É a mesma lógica dos anteriores, cara. É a mesma lógica dos anteriores. Certo? Beleza. Eu vou parar aqui parar a gravação.